E hoje, Manhã Maravilha, recebendo a Lorene para bater um papo com a gente, muito importante para a nossa região. Lorene, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nina, todos os ouvintes da Metropolitana. Vamos começar mais uma semana, com a graça de Deus, né? Queria aproveitar a vinda da Lorene aqui para liberar o WhatsApp e convidar os ouvintes para participarem, porque a Lorene, ela é especialista em gestão pública, né, Lorene? Isso. Inclusive, você está à frente de um grupo, uma associação que é a Planos, que ajuda, assessora as pessoas que precisam, né, de uma assessoria em relação a planejamento de gestão público mesmo. Você orienta não só prefeituras, mas empresas também, não é, Lorene? Exatamente. É uma empresa, na verdade, que eu criei há 10 anos. Eu já não sou mais sócia da empresa, mas eu continuo trabalhando lá. Entendi. Né? E fui eu que criei com o meu ex-marido, à época, que era meu sócio. Ele continua com a empresa e eu continuo trabalhando nela. E a gente já trabalhou em mais de 40 municípios diferentes ao longo desses 10 anos, implementando soluções de gestão pública. Isso é muito legal. E aí eu queria convidar os ouvintes, porque a Metropolitana, ela abrange não só aqui Taubaté, mas todas as cidades do Vale, né? Até São José dos Campos, que já está junto com a gente, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. A gente tem falado bastante sobre Taubaté, porque a gente é da cidade, a gente está acompanhando aqui a realidade, né, da cidade, passando por um momento difícil, sobretudo do Hospital Escolhe. Daqui a pouco eu queria falar um pouquinho sobre ele também, aproveitando a vinda da Lorene. Mas e as outras cidades que estão ouvindo, né? Que de repente o ouvinte tem dúvida sobre o que fazer, o que está acontecendo. Eu ouvi o prefeito falando que a prefeitura está em dívida. Que dívida é essa? Isso vale para todas as cidades, porque se a gente observar os problemas, infelizmente, os problemas municipais são muito parecidos, né, Lorene? Muito parecidos. O que muda, Nina, é a capacidade de gestão do político eleito, né, do prefeito eleito e tal. Taubaté vem vivendo essa dificuldade toda que você coloca, e a gente já mostrou aqui, até comentei sobre Pindamonhangaba na semana passada. Sim. Eu estive lá com o prefeito. Então, mesmo numa condição em que a prefeitura de Pinda também iniciou o mandato do prefeito atual endividada, também no vermelho com relação às contas, às finanças. Limitações parecidas também, né? Parecidas, mas apesar disso, o prefeito de Pindamonhangaba, o doutor Isael, ele conseguiu, através de gestão, fazer a diferença lá na cidade, né? A gente vê, porque na prática aparece aos olhos, né? A população, basta andar numa cidade bem cuidada, que tem uma gestão planejada, que a gente vê a diferença, a gente sente na pele, né? Isso vem acontecendo. Então, tem bons exemplos, como lá o prefeito de Pindamonhangaba, Isael. Um dos trabalhos, por exemplo, que eu fiz com a Planos, que você citou aqui, lá para Pindamonhangaba. Quando este prefeito, doutor Isael, iniciou o mandato dele, isso já vai fazer quase 8 anos, né? Porque ele está no segundo mandato. Se eu não estou enganada, o ano era final de 2016. Sim. No final de 2016, antes de tomar posse, ele reuniu o grupo político de secretários deles, os gestores, né, dos setores, saúde, educação, meio ambiente, todo mundo lá, cultura, esporte, assistência social. Reuniu o pessoal e eu implementei uma oficina, apliquei uma oficina de planejamento para identificar a identidade, a missão, a visão, os valores do governo dele e tentar construir isso junto. Gente, parece um detalhe, parece bobeira, mas faz toda a diferença. E isso só aconteceu porque tinha um prefeito com essa visão, né? Que o doutor Isael tinha em mente o quanto era importante. Você entra na prefeitura de Pinda hoje, tem uns quadros de gestão à vista, que em todos os setores é o que foi construído lá atrás, né? Quando iniciou a gestão, para todo mundo estar alinhado, sabendo aonde aquela cidade queria chegar. Quais eram os objetivos muito claros? Melhorar a qualidade de vida, informatizar, tornar Pindamonhangaba uma cidade inteligente. E aí, ao longo dos dias, dos anos passando, toda essa turma trabalhando, dito e feito, o resultado veio. É reconhecido como a segunda cidade inteligente do Brasil. A primeira foi São José dos Campos, né? A conseguir um título do oficial. Brasil inteiro, Lorene. Do Brasil inteiro, Nina. Olha que orgulho para a região, pra né? Nós. E uma pena para Taubaté, um espelho para as outras cidades menores que possam se espelhar nessa
nessas cidades para conseguir também, porque para ter esse título é muito sério, não é assim, alguém disse que é uma cidade inteligente. Precisa atender uma série de critérios, de órgãos oficiais que são certificadores. Eles analisam, olha, quanto tempo leva o serviço público? A pessoa vai lá para ser atendida, ela é atendida rápido, demora, como que estão as condições, né? Então, tudo isso se faz com capacidade de gestão. Apesar dos problemas semelhantes, que você está certíssima, Nina já está ficando especialista em gestão pública também, os problemas são muito semelhantes. Muda com a capacidade do gestor de resolver esses problemas. Muito legal. Aí, semana passada, a gente citou até São Bento do Sapucaí, que você estava com um projeto muito legal lá, desenvolveu, né? Um projeto importante na cidade. E é muito legal a gente ter esse olhar para as outras cidades que estão dando certo e a gente passar a comparar com a nossa, até para a gente entender aonde que a gente está precisando melhorar, né? Então, para você que tem dúvida sobre a sua cidade, de repente você está vivendo aí um problema, né, na sua cidade, falta creche, falta médicos, falta especialistas, para você que mora em Pinda, em Tremembé, todas as cidades do Vale. Santo Antônio, a audiência vem crescendo em Santo Antônio. Estive na cidade esse final de semana que teve a Rosap, que é uma festa de rodeio, muitos ouvintes me parando. Então, assim, é legal vocês trazerem a realidade da cidade de vocês e aproveitar a Lorene, que tem uma experiência, que tem uma graduação, até para dar um outro olhar para essa realidade que você está vivendo, né, Lorene? Isso mesmo. E pode mandar pergunta aqui pra gente, o que tiver de questões e que vocês tiverem dúvidas, que a gente gosta de conversar, esclarecer, tentar simplificar, porque não é fácil, né? Ninguém ensina a gente na escola. Inclusive, Nina, eu trabalho muito pela educação cidadã, né? Educação política e cidadã, que desde da escola para as crianças a gente ensinasse como é que você cobra alguma coisa na política, na gestão pública, quais são os seus direitos, também os deveres, né? E agora mesmo a gente falava aqui do túnel do Visconde, né? Que está impedido que por ouvinte conta trouxe de enchente que aconteceu por ali, por conta dessa chuva que caiu esse final de semana, foi até uma chuva fraca, né? E aí o ouvinte reclamando de novo que ele tá com o trânsito impedido ali por conta de um problema antigo, né? E é isso, como é que a gente cobra, né? Bom, pra quem, né? Pra quem? De que jeito? Como que eu vou entender se o cara que me respondeu também não tá me enrolando, me enganando, respondendo qualquer coisa? E eu sempre gosto de falar, gente, a resposta para quase todas as coisas é o orçamento público, né? Quando um prefeito, um candidato no período eleitoral vai lá e propõe, faz as suas propostas, né? A gente sempre, como cidadão, tem que perguntar, legal, quanto do orçamento você vai precisar para isso? Qual é o orçamento? Qual é o programa do orçamento que você vai usar para resolver isso que você falou? Ou para colocar em prática essa proposta que você está falando para mim que vai fazer? Essa é a perguntinha chave, né? Quanto do orçamento? Da onde que tá? Qual é o programa? Existem nomes de programas dentro do orçamento, que é uma lei, é um documento feito pela prefeitura, pelo Poder Executivo, no caso do governo federal pelo presidente da República, no governo do estado pelo governador do estado, e ele é elaborado pelo Executivo e votado pelo Legislativo. Os vereadores ou os deputados estaduais e os deputados federais e senadores, eles têm possibilidade de discutir esse dinheiro, para onde ele vai, como ele vai. Quando a gente vê um túnel como o túnel do Visconde em Taubaté, né, que vai lá para o sítio do Pica-Pau Amarelo, um acesso importantíssimo, né? Que liga a cidade, né, a áreas muito importantes. E ele foi feito há décadas atrás e nunca sofreu a manutenção devida. Quando foi feito, também talvez não tenha sido feito com esse planejamento, como a gente falou, de Pinda, pensando a cidade para o futuro. A longo prazo. A longo prazo. Tem prefeito, a gente já falou aqui, tem político que gosta que a cidade só fique bonita enquanto ele está governando. Tem prefeito que fala assim, olha, é para ficar o meu nome na história, é porque eu quero que fique tudo lindo e tudo bonito, que a pessoa ache que tá tudo maravilhoso quando eu tô governando. E isso não é querer bem a cidade, né?
Querer bem a cidade é quando você faz a gestão dela pensando para o futuro, sem deixar dívidas para o próximo, sem deixar uma condição difícil para a cidade no futuro, sem deixar que os contratos façam dificuldade para a cidade no futuro próximo, porque isso vai prejudicar a população. Então não adianta querer uma cidade bonita, maquiada, com um asfalto bonito só na rua das pessoas para agradar as pessoas, um asfalto ruim, fininho, que na primeira chuva, em 2 ou 3 anos, faz buraco de novo, né? Pensar gestão pública com qualidade, pensar o bem-estar das pessoas, é pensar longe, pensar para o futuro. É isso. E aí nós temos aqui em Taubaté, Lorene, uma outra realidade em relação ao Agamute. Eu queria aproveitar a sua vinda aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Esse final de semana a gente recebemos a notícia de que a Prefeitura da cidade de Taubaté informou, inclusive na sexta-feira, que pediu ao Tribunal de Justiça a aplicação de multa contra a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, após a suspensão de todos os atendimentos ambulatoriais. Nós fomos surpreendidos com o cancelamento de cirurgias, inclusive oncológicas, né? Que tem um grau de urgência por falta de pagamento. É um problema que a gente já vem falando bastante, a dívida do Agamute, que ainda não está solucionada e que mesmo com a vinda do vice-presidente aqui na nossa cidade para tratar desse assunto, agora nós tivemos o cancelamento das consultas. E aí a Prefeitura entrou na Justiça pedindo para que os médicos voltem a atender esses pacientes e outros serviços também, porque parte da dívida já foi paga. A empresa que é terceirizada, ela nega, ela fala que não é o suficiente para voltar com os médicos. E aí a gente está nesse impasse, né? E aí eu queria saber de você, se você está acompanhando esse caso, se a gente pode ter esperança que as pessoas que tiveram as consultas, as cirurgias oncológicas que foram canceladas, se pode ter esperança, se elas vão ser reagendadas. Você está acompanhando? Estou acompanhando. E é muito difícil. Nossa, que complicado, Nina, explicar para as pessoas o quanto, infelizmente, a política interfere na gestão pública. As pessoas vão pensar, não é a mesma coisa, Lorene? Não é. A gestão pública é o trabalho administrativo, né? Então, eu vou cuidar do contrato, vou cuidar do resultado, vou pagar a conta, vamos administrar aqui como é que tá os atendimentos e tal. A política, ela é o caminho que faz as pessoas que vão ter o poder de cuidar da gestão pública, né? Então, os políticos, eles vão lá, se candidatam, cada um com as suas opiniões, com as suas visões. Muitas vezes a população discute, briga por conta do, é de direita, é de esquerda, tem essa visão, tem a outra, ideologia, não sei o quê. Gente, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, na prática, acaba tudo igual. Não vamos brigar mais por isso não, porque é perda de tempo. Na hora do vamos ver, vocês estão vendo lá em Brasília, na hora de votar os projetos, o partido X com o partido Y vota junto. É isso. Na hora de votar o que interessa para eles, seja PL, seja PT, seja quem for, acaba votando junto, né? É claro, existem visões e interesses e visões de mundo, visões de quem cuida mais do social, de visões de quem se preocupa mais com o emprego, o empresarial. Eu, por exemplo, as pessoas não acreditam, mas eu sempre defendi que eu gosto do equilíbrio das coisas, né? Às vezes a pessoa fala, não é possível. Sim, é possível que a gente acredite no equilíbrio. Tem que equilibrar as coisas. Um pouquinho de cada coisa é bom, é importante, né? Respeitando a individualidade, a liberdade de cada um, mas sem deixar de priorizar tanto os empregos e os empresários, quanto também os mais pobres, os que mais precisam de um médico que está sendo desmarcado, né? Dá para equilibrar. Agora, o que não pode é que essa visão política contamine a gestão pública. E, infelizmente, aqui em Taubaté, no caso do hospital, está acontecendo isso. A SPDM, essa empresa que agora a Prefeitura entrou na justiça contra ela, ela foi uma empresa contratada pelo ex-prefeito. Então, ela entrou na prefeitura, ela entrou na cidade de Taubaté para prestar um serviço quando quem contratou ela foi o ex-prefeito. E aí, que ela estava trabalhando, atuando, mudou o prefeito atual. Ela, me parece, a minha visão aqui de gestora pública de fora, né? Porque hoje eu estou vendo de fora. Eu não estou na prefeitura, eu não faço parte, eu estou aqui como uma cidadã e como uma especialista analisando a situação.
me parece que a empresa hoje, ela não quer conversar com a atual gestão. Entendi. Então, ela não tem conversa, ela não está sendo maleável. Ela teve o seu acordo de entrada na prefeitura com o ex-prefeito, com a antiga gestão, e com essa, ela não tem conversa. Então, quando devia, e eu já mostrei aqui para vocês que da primeira vez que eu vim, até você estava de férias ainda, e eu mostrei os números porque eu tinha feito uma reunião com o secretário de Finanças e solicitado as informações via lei de acesso à informação. Transparência que toda a prefeitura é obrigada a dar pra gente. E então, qualquer pessoa pode pedir. Qualquer pessoa pode pedir, não é a Lorene, qualquer um. Então eu entrei lá no site, pedi as informações e tive as informações. E lá eu vi que o atraso, Nina, estava dentro do mês. No mês de julho, estava dentro do prazo. Então assim, estava alguns dias atrasado. Olha só, né? Eram 9 milhões de reais e ele estava atrasado dentro do mês de julho. Então, não era um atraso absurdo, não era o atraso que a empresa, e aí entra onde eu falo, infelizmente, a política ao invés da gestão pública, né? A empresa vendendo para os médicos que estava sem receber há muito tempo, a empresa tomou uma decisão, ao invés de pagar médicos, pagou, sei lá, qualquer outra coisa que ela quisesse pagar, e não os médicos. E aí os médicos ficando sem salários. Eu fiz várias reuniões com os médicos, porque eles me procuraram, né, como alguém que pudesse dar informações para eles. E aí, por exemplo, com o DA da Medicina, eu estive também recentemente num evento deles, né, discutindo o assunto de Taubaté e tal. Então, é narrativa, contamina a gestão pública com a política. E me parece, é uma opinião minha, que infelizmente a empresa, que na verdade é uma organização social, né, a SPDM, que agora a prefeitura entrou na justiça, ela escolheu, as decisões são políticas, né? Ela escolheu, não baseada em gestão, mas baseada em política, ela escolheu não pagar os médicos, mesmo tendo pouco atraso, que é o que a prefeitura defende e que a prefeitura me mostrou via lei de acesso à informação que eu pedi a comprovação dos extratos de pagamento. Entendi. Né? Então a prefeitura está com dificuldades financeiras? Está. Está com dificuldades de gestão? Sim, está. Mas no caso da SPDM, da saúde, está pagando dentro do aceitável, dentro do previsto em lei, que prefeituras podem atrasar até 90 dias, até 3 meses. Isso é normal. Eu, como prestadora de serviço de gestão pública, eu já prestei uma consultoria para o governo do estado de São Paulo e que eu fiquei 6 meses sem receber. Entendi. Porque isso acontece. Isso é permitido por lei. Porque isso está previsto na gestão pública, né? Por conta das receitas, das despesas, do fluxo de caixa de prefeituras. Isso é algo natural, aceitável. Eu podia entrar na justiça contra o governo do estado, por exemplo, quando eu não recebi. Mas eu decidi. Eu podia também paralisar o meu serviço. Mas eu, Lorene, gestora pública lá da empresa Planos, quando prestei esse serviço no ano de 2018, eu decidi cumprir o meu serviço até o final, acreditando que na hora certa, quando tivesse caixa, que o governo me pagaria honrando o compromisso dele. E isso aconteceu. Eu tive atrasos, eu tive prejuízos, eu precisei contrair empréstimo no banco para honrar os meus compromissos, pagar os funcionários envolvidos naquela consultoria. Precisei. Mas isso é previsível, isso acontece na gestão pública. Quantas obras, quantas empreiteiras passam por isso? E no caso dessa empresa, como eu disse para você, não está sendo uma decisão de gestão, está sendo uma decisão política. Ela escolheu não pagar os médicos. Isso gera pressão na prefeitura, porque se os médicos ficam sem salário e eles estão certos, porque todo trabalhador merece receber o seu dinheiro depois de trabalhar. Sim. Isso é justo, é correto, né? Como qualquer trabalhador, os médicos são trabalhadores, os direitos trabalhistas estão aí para isso, né? Seja um trabalhador de fábrica, seja um servidor público, seja um médico, e eles estão aí provando que eles querem fazer jus ao direito de trabalhador deles e estão certíssimos de querer receber o seu salário. Mas aí se a empresa decide não pagar, eles paralisam o serviço, isso gera uma pressão na prefeitura, isso gera uma pressão na cidade. E um prejuízo para a população. É isso. E aí foi para a justiça e agora a gente vai aguardar, porque deve
deve acontecer, então, uma audiência nos próximos dias, né, Lorene? Exato, para determinar daí se eles vão ter que retomar o serviço de imediato ou não. Ou não. Hoje acontece uma CPI, que eles convidaram o ex-secretário da Saúde e o atual secretário para um depoimento, até para entender o que está acontecendo na área da saúde aqui em Taubaté. É um dia bastante importante para a cidade, né? Bastante. O ex-secretário da outra gestão, né? Isso. O doutor Ebran, que foi quem fez esse contrato, por exemplo, né? Como a gente citou aqui. Então, olha por como importa, né? Como importa, gente, todos os anos, todas as gestões, quando você pensa de verdade na cidade. Então, a prova disso é a CPI hoje, que convida o ex-secretário. Foi ele que estabeleceu esse contrato, foi ele que colocou lá as cláusulas, as condições de trabalho, os números de atendimento, né? Que concordou com o valor que aquele contrato tem. E o atual, que hoje tem que fazer a gestão, ficou como legado com esse contrato, né? Então, tudo isso é muito importante da população estar atenta também. É isso, vamos acompanhar. A Luciana está aqui participando com a gente. Nina, bom dia, sou de Taubaté. Sobre essas dívidas na área da saúde, funcionários que prestam serviço para Chavantes ficaram com salário atrasadíssimos, né? A empresa justifica que a Chavantes não tem recebido os repasses da prefeitura, assim não consegue fazer os pagamentos de outras empresas. Será que o poder público, vereadores ou sei lá quem, não pode intervir nessa situação? Até quando isso vai continuar acontecendo com essa administração? A Luciana está aqui participando. Eu estou até abrindo, Luciana, aquela resposta do extrato que eu recebi via Lei de Acesso à Informação que eu pedi para vocês, para lembrar da empresa Chavantes. A empresa Chavantes é a que presta serviço na UPA Santa Helena e na UPA San Marino. E olha só, Nina, quando eu solicitei essa informação em julho, o quanto se devia para a Chavantes era 2,5 milhões de reais para a UPA San Marino e 1 milhão para a UPA Santa Helena. E a dívida estava dentro do mês corrente, como eu te falei. Então, olha para você ver. Dentro do prazo. Dentro do prazo, dentro de julho. Eu não atualizei essa informação de agosto ainda, vou solicitar até para a gente falar aqui depois. Mas o do mês passado, que era a informação mais atualizada que eu tinha, era essa condição. Para você ver, tá dentro do mês. E aí a empresa prestadora de serviço, acho que esse exemplo que eu dei meu, né, como prestadora de serviço para o governo, com a Planos, como acontece com as obras, aí vai lá, tem uma construtora, tá fazendo uma obra que a gente mais escuta nesse país, né? A obra paralisou. Por quê? Foi embargada. Né, muitas vezes ela foi paralisada por algum motivo, outras vezes é porque o prestador de serviço não estava recebendo e ele decidiu parar com a obra. Falou, olha, não estou recebendo do poder público. Para você ver a complexidade que é, né, entre setor privado e setor público. Tá tudo muito junto. Vai existir o empresário, o prestador de serviço, que vai dizer, eu vou honrar a minha parte, vou cumprir, vou concluir e depois eu vou brigar na justiça, vou lutar. Eu acredito na capacidade do governo de pagar, porque, gente, não tem quem tem melhor capacidade de pagamento do que os governos, né? Os impostos estão aí todo ano, renova o orçamento. É uma empresa que tem a certeza de que vai ter receita no ano seguinte, é o governo, sabe? Então, foi o que eu fiz, por exemplo. Então, quando você é ali bem intencionado, fala, não, eu vou cumprir o meu trabalho, eu vou concluir ele e depois eu vou lutar para receber, acreditando que eu vou receber. Muitos paralisam. Então, essas empresas, elas estão tomando a decisão de paralisar ao invés de continuar um serviço tão essencial como é o de saúde, né? Também lá na UPA do SECAP e na UPA Central, aí é o Instituto Esperança, é o fornecedor, né? A empresa, no caso, a organização social. Eu estive, inclusive, Nina, aproveitando a oportunidade, semana passada, caminhando pelo SECAP. Eu e o ex-prefeito Antônio Mário Ortiz, que foi junto de mim, a gente combinou que agora, uma vez por semana, a gente vai andar pelos bairros. Eu separei isso na minha agenda depois do horário do expediente, para ouvir as pessoas, para entender como é que as coisas estão na prática e ouvir a população. E estava em pleno funcionamento lá a UPA do SECAP. Ouvi todo mundo que estava passando por lá,
lá, sendo Ótima atendido. notícia, né? Você vê, retomou o atendimento. Sendo que lá era um lugar que estava com aquela faixa de que os médicos só iam atender urgência. Isso. De novo, eu dou razão para os médicos. Tô do lado dos trabalhadores, sempre. É a coisa mais absurda do mundo você trabalhar o mês inteiro, chegar no dia do seu salário e você não receber, o que é seu direito, né? Mas é uma situação muito sensível, porque se trata de saúde. Quem que tá ficando de lado aí de ser cobrado? O prestador de serviço, que me parece que por questão política, como eu expliquei para vocês, eles estão deixando de cumprir o trabalho antes do que é previsto em lei, porque o atraso é previsível até 90 dias. Entendi. Tá? Josiane, a Lorene falou a verdade, não adianta embelezar a cidade para dizer que tá cuidando. Tô em tratamento de mama e não tem médico, é muito triste. Olha, Josiane, a saúde não pode esperar, né? Não pode. Até comentei essa semana, sobretudo o câncer, né, gente? O setor oncológico é muito grave, porque o câncer, ele desenvolve muito rápido, né, Lorene? Então, assim, é uma judiação saber que as meninas estavam na fila de espera, já com as suas cirurgias marcadas, já é angústia todo o cenário que elas estão passando. Ainda saber que foi cancelado e que não tem nem previsão de reagendamento. Isso é um absurdo. É muito angustiante. Meu sonho, Nina, é a gente mostrar que com gestão pública eficiente, sabendo o que fazer, dá para resolver, para as pessoas não perderem a esperança, viu, Josiane, de que, se Deus quiser, o quanto antes vai melhorar essa situação e que, quem sabe, um dia a gente prove que com gestão eficiente, dá para fazer. Compromisso, dá para melhorar. É isso. Mais uma pergunta para Lorene. O Nadson tá aqui. Oi, Nadson. Ai, adoro. Bom dia, Nina. Bom dia, Lorene. Uma semana abençoada para todos nós. Tem uma perguntinha aqui para Lorene, Nina. É o seguinte. Lorene, se o prefeito atual de Taubaté está sempre falando que esse problema da saúde está vindo lá da gestão passada, né? Está sempre jogando que lá na gestão passada já estava com esse gargalo e que vem se alastrando até agora. Mas já está no terceiro ano, né, do mandato do atual prefeito, que eu queria saber o seguinte, lá no começo, no início do mandato, já não deveria ter um propósito, ele já não deveria ter um planejamento para não deixar chegar no que está chegando agora, no que chegou, né, explodir essa bomba agora. Ele não deveria lá na frente, lá quando logo iniciou o seu mandato, já ter essa previsão, né, que essa bomba ia explodir e não deixar acontecer isso? Obrigado aí, tenham todos um bom dia. Obrigada, Nadson. Será que é o Nadson lá de Santa Teresa? Nadson Amorim. E eu não sei se é o mesmo, porque eu conheço um Nadson, um queridão, que adora você, por sinal. Me encontrou na rua outro dia e falou, você tá lá com a Nina, manda um beijo pra ele. Que legal. Se for ou se não for, Nadson, não deu pra saber. De fato, como a gente citou o exemplo de Pindamonhangaba. Gestão pública, gente, planejamento, saber diagnosticar, né, levantar primeiro a informação de qual é a sua situação hoje, para já tratar de resolver os problemas lá da frente. Então não adianta dizer também que está desavisado, porque não pode estar desavisado. Se você se propôs a cuidar de uma cidade, a gerenciar ela, é sua obrigação saber do que está acontecendo. E já se passaram 3 anos, né? Até quando a gente vai ficar falando que foi o outro, né? Porque senão a gente não vai evoluir, né, Lorene? Tem que ir pra frente. Pode ter consciência para que as pessoas saibam também que não é uma situação, é importante que as pessoas tenham consciência de que não é uma situação que surge do dia para a noite. Isso surgiu com uma soma de fatores de muitos anos atrás. Mas não dá para ficar falando isso o tempo todo. Falou, as pessoas têm consciência, agora é olhar para frente e tentar resolver o problema. Mais uma pergunta, vamos ouvir. Olha, gostaria muito que vocês perguntassem para a Lorene sobre isso. Flávio Borges de Quiririm. Eu tenho essa dúvida desde o começo. Eu questiono e ninguém fala nada. Será que é medo? Vamos ouvir o Flávio lá em cima, ele mandou uma pergunta antes. Oi, Flávio. Bom dia. Por favor, questiona com a Lorene por que esse picareta desse prefeito comprou a DPM e Saad logo no primeiro mês de gestão dele. Porque com chavo político e agora a saúde, eu estou fazendo um tratamento para uma cirurgia de vesícula em Caraguatatuba, faz 2 anos.
Ah, é só por Deus, né, Flávio? Que triste. Eu tava lendo junto a outra pergunta, que a minha cabeça embaralhou aqui. A gente vai somando esse problema, né? Ele alega a compra da escola Saad, que aconteceu no começo do mandato do prefeito Saldi. Obrigada, e por que agora ele está sem dinheiro se ele investiu um dinheirão lá no comecinho? Exato. Quando ele entrou na prefeitura, ele já não sabia do rombo? Falta de planejamento, né, Flávio? Falta de compreensão da gestão pública mesmo. Quando a gente entra assim, sem se organizar, sem saber onde está pisando, né, sem fazer esse diagnóstico da situação, você vai tomando atitudes, gastando dinheiro, não só a compra da DPM, que o Flávio é lá do Quiririm, né, e citou, que está lá parada até hoje, assim como a compra do Saad, que está precisando gastar mais dinheiro ainda para fazer manutenção, sendo que não era uma demanda urgente. A vereadora Thalita, que esteve recentemente aqui na Metropolitana também, ela sempre aponta, teve a compra daqueles aqueles objetos sanitizadores, que eu esqueci o nome, que nunca na foram época da pandemia. Para a pandemia. Isso. Agora existe a previsão de contratos para comprar notebooks para os alunos, só que o preço da unidade do notebook, Nina, está sendo previsto R$6.000. Qualquer um sabe que dá para comprar um notebook com R$2.000. É isso. E não com R$6.000. Dá para comprar 3 notebooks com o preço que a prefeitura quer pagar. Então é isso, má gestão, más escolhas, né? Falta de vontade ou de capacidade de fazer melhor, Flávio, infelizmente. É isso. Mais uma pergunta aqui, o João, motorista de aplicativo. Nina, eu não sei se ela pode responder ou se sabe de alguma coisa sobre os laboratórios de exame de sangue. Não estão fazendo mais. Eles estão nessa condição, né, de que agora, João, obrigada pela pergunta, de que agora todos os fornecedores ficaram receosos, junto com a condição do HMUT e das empresas que não estão sendo pagas em dia, né, embora, como eu contei para vocês aqui, tá dentro ainda do mês. Tá no prazo. Ainda com dificuldade, mas está acontecendo, que é uma questão de narrativa, a empresa que decidiu não pagar os seus trabalhadores e tal, mas tá todo mundo que é fornecedor agora receoso e fala, olha, se não pagar, atrasou um dia, já para o serviço. Então, olha que situação de insegurança, de instabilidade que essa dificuldade que a cidade enfrenta, né, que essa, infelizmente, dificuldade de gestão vem passando para todos os fornecedores. Com isso, o prestador de serviço do laboratório, tá todo mundo na mesma, paralisando o serviço, quando dá um dia de atraso, isso já vem acontecendo. Já vem. A última pergunta, gente, por conta do nosso horário, vamos ouvir. Bom dia, Nina. Bom Aqui dia. É o Rich. Nina, aproveitando que o seu programa é líder na parte de fofocas dos famosos, o que acontece com os famosos, lembrando aí que o nosso prefeito aí de Taubaté é muito famoso, então por que não uma fofoca, né? Ô Nina, dá para você cobrar aí da prefeitura uma resposta aí do nosso famoso prefeito? Por que a parceria com Cotia em algumas coisas? Material escolar, por exemplo. A população de Taubaté quer saber o porquê. É uma coisa que vamos lembrar todos os dias e tem que ter uma resposta. Porque, Nina, a gente já está cansado de edição de perguntas, de aliviar perguntas. Entendeu? E aí na rádio, já ter as perguntinhas fáceis, programadas, é bom. Mas, assim, na hora de sentar e escutar o que a população tem para perguntar, fica difícil, né? Tem que ter uma edição, né? Não pode, Nina, não pode facilitar, não. Tem que deixar o povo falar. Afinal, nós pagamos a conta, nós pagamos pelos erros e nós pagamos pelas más escolhas também que são colocadas na prefeitura. Tá bom, Nina? A gente vai te cobrar isso, Nina. Faz esse favor pra gente. Faz essa perguntinha aí e exige uma resposta, Nina. Coloca a gente no sorteio. Obrigado.
Você tem toda a razão, viu? Eu também concordo com você. Isso vai de encontro com o juramento que eu fiz na faculdade, quando eu me formei em comunicação social, que é prestar serviço à população, à comunidade, né? Lorene, você também fez esse juramento quando você entrou na Câmara Municipal, não é isso? Sim, inclusive na minha profissão tem um juramento tão bonito, porque eu sou gestora pública, né? Então a coisa pública, o interesse coletivo sempre acima dos interesses pessoais e individuais, né? É isso. Então, que legal que você traz isso, mas acho que é uma pergunta a ser feita ao prefeito, né? E que com certeza deve ser passada a ele. Realmente ele tem muitas coisas ainda a explicar para a população. É isso. Lorene, a gente precisa encerrar essa conversa. Muitas mensagens aqui, muitas perguntas. Legal, obrigada, gente. Que ficarão para ser respondidas, então, na semana que vem, porque você volta, né, Lorene? Isso, se Deus quiser. Gostaria de encerrar com considerações finais? Não, eu quero só apontar para vocês que na semana passada tive em Campos do Jordão, dando uma palestra, porque esse é o mês do Agosto Lilás, né, Nina? Você já falou aqui sobre o combate à violência contra a mulher e a família. Isso é dado, gente, não é conversinha fiada, são números. Se a gente pegar lá números alarmantes da Secretaria de Segurança Pública, a gente está aqui conversando e a cada 2 minutos tem uma mulher apanhando no Brasil. E isso não pode ser realidade. Então vamos encerrar o mês de agosto deixando essa mensagem de que esse assunto é importante. A violência que começa em casa com uma mulher apanhando, ela termina amanhã ou depois com um garoto, uma criança que vai para o crime, que é violento também com outras pessoas na rua, né, que pode causar e desencadear uma série de problemas para a sociedade como um todo. Não é um problema privado, particular, da família, da mulher. É um problema da sociedade inteira. Uma mãe apanhando dentro de casa, um filho testemunhando, é um problema que vira gigantesco para o amanhã, para o futuro. Como a gente falou aqui, tem que pensar a sociedade, a gestão pública para o futuro, para todo mundo viver feliz. Então, vamos combater isso. Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço pela presença da Lorene. Se vocês que tiverem perguntas, é só te encontrar no Instagram. Eu sou Lorene. Isso aí, eu sou Lorene com Y no final. E muito obrigada, Nina. E aí, semana que vem, gente, essas perguntas que infelizmente, né, a gente não vai conseguir responder a todos, mas vocês podem guardar aí o áudio de vocês, que ela vai estar aqui semana que vem e a gente retoma esse assunto, né, tem Lorene? Débora, um monte de gente ali, deixa pra semana que vem a gente fala. E a gente convida você de outra cidade, você de Aparecida, você de Campos, de Santo Antônio, de São José dos Campos também, pode mandar a sua pergunta para a Lorene. Ela é gestora pública, tem uma experiência muito legal nessa área e vai poder te ajudar, pelo menos a te orientar e a entender o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade, tá bom? Eu vou rapidinho pro intervalo, daqui a pouco tem mais, a nossa musa do mundo dos famosos. Dá um oi pra gente, Milena. Oi, gente. Nosso último bloco, né, Milena? Isso mesmo, o papo foi muito interessante hoje aqui com a Lorene, foi esclarecedor. Eu acho que é muito importante o pessoal estar escutando isso mesmo da rádio. Foram perguntas muito importantes e eu gostei, eu me interessei. Ai, que legal! Eu tinha dúvidas e eu acho que foi muito esclarecedor. É isso. E mostrar que a política é tão importante para nossa sociedade e quebrar essa coisa de que política é difícil, que é chato, né, Lorene? Isso mesmo, vocês estão fazendo isso aqui. Obrigada. Que legal, obrigada. Eu que agradeço. Daqui a pouco, então, tem Milena trazendo notícias do mundo dos famosos.